todos que estão no Facebook, nos assistindo. Obrigado pelas pessoas que estão aqui em Brasília, as pessoas que estão lá no Rio de Janeiro. Percival, essa é uma plateia de economistas, eminentemente. A gente tem um outro engenheiro, mas, via de regra, aqui a gente é pessoal da área de negócios. E nosso objetivo com essas palestras é tentar entender um pouco melhor como funciona a tecnologia, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista social, para que a gente tenha subsídios para as atividades que a gente desenvolve aqui. Particularmente essa diretoria que eu coordeno, ela está preocupada com a produtividade e com a tecnologia que leva à produtividade. Uma das angústias que a gente conversava no almoço era justamente sobre a ausência de impacto. A gente não consegue verificar os impactos dessa adoção de tecnologias na produtividade agregada da economia. A gente ainda não consegue ver. Ou a gente está medindo errado, que é uma possibilidade, com indicadores errados, ou a gente não tem uma difusão suficiente para começar a ver isso. Mas isso são questões mais de fundo que perpassam essa nossa intenção de entender melhor essas tecnologias. Essa é a segunda palestra que a gente tem em termos de novas tecnologias. A gente teve uma palestra sobre Big Data e dados pessoais, e a gente, de fato, ficou evidente para a gente naquela época que os dados pessoais são, de fato, um problema a ser tratados, e o IPEA tem que se preocupar com isso. E agora, nessa segunda palestra, a gente vai tratar de blockchain. Blockchain tem um tempero especial para a gente aqui, porque a gente lida com dados de financiamento e bancos. Como o João está falando para você, a gente trata tem bancos de dados de crédito, enfim, a gente tem muito interesse em entender o mercado de crédito. E o blockchain meio que botou isso de cabeça para baixo, né? Deixou todo mundo meio assustado em termos de possibilidades frente ao marco regulatório atual. Né? Nós teremos outras palestras que eu te convido a acompanhar pelo Facebook ou aqui presencialmente. A próxima palestra será sobre medicina de precisão, que também tem interface com o blockchain, né, dos dados médicos, enfim. Então a gente está num processo de tentar entender essas tecnologias mais disruptivas e até que ponto elas já estão afetando a produtividade. No final do dia, o que a gente espera é ter uma noção real do impacto dessa tecnologia, tirar um pouco a espuma desses negócios que são muito famosos, muito hype, mas que às vezes não vão se concretizar. Então a gente quer entender melhor do ponto de vista da racionalidade socioeconômica das coisas, para poder fazer avaliações de política melhores e fazer políticas melhores. Então, primeiro, obrigado pela tua presença aqui. O IPEA, como um think tank fortemente baseado em dados, tem uma possibilidade imensa de aprender com o IBM e das ferramentas do IBM. Então, eu queria te agradecer pela presença aqui. Eu queria lhe apresentar. O Percival Lucena, ele é mestre em Ciências da Computação pela USP. Ele atua como pesquisador da IBM Research Lab para projetos em blockchain já há muito tempo. Trabalhou por 14 anos em projetos de desenvolvimento de software para diversas indústrias, como telecomunicações, finanças, varejo e agricultura. Desde 2016, está trabalhando em um projeto em blockchain, então é recente, mas a experiência em blockchain, e novos modelos de negócio para a agropecuária, como o projeto AG Trades. Desenvolve pesquisas na tokenização de ativos e identidade digital. No almoço você falou que você trabalhou já no CPQD e trabalhou no banco, para aquele banco, como é que chama? Original, banco original. Então, se é um cara sobre blockchain que a gente tem que ouvir, é você. Te agradeço novamente. Uma apresentação de 50 minutos. Depois a gente faz um debate livre aqui. Pessoal, é contigo. Espero que me ouçam. Obrigado, André, pela apresentação. Obrigado ao IPEA pelo convite. Como o André estava falando, eu trabalho com projetos de redes de blockchain e, pelo convite do André, eu separei a minha apresentação em alguns momentos.
Em primeiro lugar, tentando explicar o que é tecnologia, ou seja, o que existe de diferente por trás disso, para tentar desmistificar o que tem atrás da caixa preta, quais são os diferenciadores em termos de o que essa tecnologia oferece de novo, que antes você não conseguia fazer sem blockchain. E talvez a parte mais interessante é 3 casos de usos de redes de blockchain, de cadeias de suprimento de diferentes, setor financeiro, setor agrícola e setor de comércio exterior. E um case específico da digitação ou digitalização dos processos do governo do Canadá, principalmente da província de British Columbia, utilizando blockchain. E durante a análise desses casos, o objetivo aqui é analisar qual o impacto que essa rede está tendo na cadeia, ou seja, o que está mudando em termos de estrutura e da operacionalização de todas essas transações que ocorrem nessas redes. Bom, para começar de algum lugar, tentar explicar um pouco o que é o blockchain, por que a gente precisa de blockchain em termos de pesquisa, né? Então, desde que surgiu a internet, essa parte de digitalização de mídia se tornou uma coisa comum. Filmes, fotos, documentos digitais que podem ser enviados em qualquer meio, sem necessariamente você ter um intermediário. Então, você produz uma foto no seu celular, você pode mandar ela via WhatsApp, pode mandar via e-mail, você pode rodar o seu próprio servidor de e-mail, você pode pegar qualquer ativo digital e facilmente transportar ele pela internet. Um livro, uma música, qualquer um desses ativos, eles são facilmente transportados atualmente na internet. Mas tem uma série de ativos financeiros que a gente pode pensar em termos de títulos da dívida pública, em ações, em dinheiro, em empréstimos, seguros, que você continua precisando ter um intermediário, uma instituição financeira por trás, para que faça a regulação desse mercado. Esses tipos de ativos, eles não conseguem fluir naturalmente na internet hoje sem você ter um intermediário que seja responsável pelo funcionamento dessa rede. E então surge uma nova tecnologia que já existe há mais de 10 anos, que é o blockchain, que promete criar ativos financeiros digitais que podem ser transportados através de uma rede autônoma. Bom, como que surge tudo isso? Bom, a pesquisa vem de algum tempo. Então, uma das características principais que existe, no que as pessoas entendem pelo blockchain em si, pela palavra, cadeia de blocos, eles estão pensando nessa estrutura de conjuntos de transações que podem representar qualquer tipo de transação. Pode representar uma transação bancária, mas pode representar a movimentação de um ativo na rede, onde esse ativo pode ser um imóvel, pode ser uma mercadoria, um container, qualquer coisa pode ser envolvida numa transação. E essa transação ela é agrupada numa cadeia de transações que teoricamente é imutável, ou seja, através desses links que são criados entre os blocos, onde cada um dos blocos depende do bloco anterior através de um hash criptográfico, você mantém a imutabilidade dessa estrutura de forma que se você alterar qualquer pedaço dela, você quebra toda a cadeia. É como se você tivesse um arquivo que qualquer mudança nele corrompesse e não abrisse mais. Eu vou tentar explicar de uma forma fácil de entender. E tudo isso não é nada novo, tudo isso já existe desde final da década de 70, mas a estrutura do blockchain em si, ela só faz sentido no contexto que ela é utilizada, que é o contexto de uma rede autônoma distribuída. Por quê? Porque na internet, boa parte das redes são redes centralizadas. Quando você está utilizando o serviço do Google, quando você está usando o serviço do Facebook ou de qualquer outro provedor de serviços, você está utilizando uma rede centralizada, você depende desse intermediário. E no caso das redes de blockchain, você está falando de redes distribuídas que podem estar espalhadas numa mesma geografia ou podem estar espalhadas pelo mundo inteiro. Então, no caso do Bitcoin, que foi a primeira rede de blockchain ativa há mais de 10 anos, sem nenhuma falha, você tem atualmente quase 10 mil nós operando, né? Você tem uma foto vendo que eles estão espalhados pelo mundo inteiro e não existe uma única organização responsável pela manutenção dessa rede. Essa rede ela é distribuída
e ela é de certa forma impossível de ser desabilitada, a menos que todos esses países parem de operar ao mesmo tempo. E por que redes de distribuídas são importantes para um blockchain? Por que não basta simplesmente você criar aquela estrutura de dados e manter ela centralizada em algum lugar, num servidor único? Bom, você pode ver que algumas pessoas já tentaram fazer isso no passado. Então, em 1998, teve um projeto do ouro digital, que era o eGold, que estava vendo a digitalização de títulos, né, que representavam algum tipo de depósito em ouro. Essa aqui era uma rede que era organizada por uma única companhia, por uma única empresa, que, por motivos óbvios, teve problemas de know your customer, né? Eles não sabiam dizer exatamente quem estava entrando nessa rede, a SEC foi atrás dessa rede, e o fundador dessa rede, isso foi em 1998, até pouco tempo atrás ele ainda estava preso. Eles digitalizavam o ouro? Eles vendiam ativos de ouro digitalizado, só que era centralizado, era um único servidor. Então, uma rede que é concentrada num único ponto, é muito fácil você ir lá derrubar essa rede. Basta ir lá no escritório deles, fechou a rede e acabou o projeto. Não é uma rede descentralizada. Uma coisa similar aconteceu com o Napster. Embora o Napster ele fosse um serviço de compartilhamento de música peer-to-peer, ele tinha um servidor centralizado que guardava as informações de todos os usuários. Então, quando houve os problemas em termos legais, houve um mandato para que o servidor fosse finalizado, o servidor foi finalizado, a rede do Napster desapareceu. Então, as redes de blockchain, elas são diferentes, não tem uma única empresa, no caso do blockchain público, né? Por trás disso, então, não tem como você simplesmente parar essa rede. Não tem, o máximo que você pode fazer é derrubar um nó da rede e vamos continuar os 9.999 nós ativos. Então essa foi a grande diferença das redes de blockchain. Você tem essa rede distribuída, espalhada pelo mundo, mas você tem que ter algum tipo de incentivo para que essa rede continue operando. Então, no caso das redes de blockchain originais que trabalhavam com esses ativos digitais que eram as criptomoedas, essas redes elas eram recompensadas através da própria criação de mais criptomoedas. Então, só para mostrar especificamente no caso do Bitcoin, você tem esses conjuntos de transações de trocas de criptoativos, de endereços de entrada e saída de fundos, né? TX é entrada, TX alta é saída de fundo, organizado em blocos. E o que garante que as transações que estão armazenadas nesse bloco são transações válidas, dado que essa é uma rede aberta e qualquer um pode submeter transações para elas. Como você garante que esse bloco gerado é um bloco válido? Aí entra exatamente o que a gente chama de esquema de mineração, que é justamente resolver um problema criptográfico, que é o problema do no-op, no qual você calcula um hash desse bloco, de forma que eu tenho que inserir um número aleatório, é muito mais difícil do que ganhar na loteria, milhões de vezes mais difícil que ganhar na loteria, mas eu tenho que descobrir qual é o número aleatório que eu vou inserir no hash. O hash é uma conta que você faz em cima desse bloco. Qual é o número que abre e que fecha esse bloco, de forma que quando eu for calcular o hash desse bloco, ele vai ter uma quantidade de zeros iniciais, pode ser 20 zeros iniciais, pode ser 30 zeros iniciais, aí você vê que as combinações são exponenciais, né? Somente força bruta resolve esse tipo de problema. Cada bloco é uma combinação diferente. Se nós estamos estudando o próximo bloco, se eu conseguir, depois se você não conseguiu, já perdeu esse bloco, você tem que começar para o próximo. Exato. Você pode tentar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 até chegar a 5, 10 elevado a 20. Você imagina o número de combinações que você tem que ver. Então é um processo que gasta muita energia, porque você tem que basicamente tentar todas essas combinações. E quem consegue resolver esse problema do bloco, a questão é que ele teve um incentivo tão grande, gastou tanto para poder gerar esse bloco, que ele teve um incentivo para continuar gerando blocos válidos, porque se alguém descobrir que esse bloco é um bloco inválido, você sabe que o cálculo dessa função de hash de volta é muito rápido.
Descobrir qual o número aleatório é difícil, mas a partir do momento que você descobre a resposta, é imediata. Então, se você tenta de alguma forma dar uma resposta que não é verdadeira, na hora isso é descoberto. Ou se você tenta colocar transações falsas, você perdeu todo o seu trabalho. Então, existe todo um incentivo econômico para que essa rede continue operando autonomamente de maneira justa. Ou seja, não tem ninguém supervisionando essas transações, mas os nós, que são os computadores da rede, aqueles 10 mil nós que estão espalhados no mundo, eles têm um incentivo que toda vez que eles resolvem esse problema, eles recebem uma certa quantidade de criptomoedas. Então eles são recompensados pelo esforço deles. Então essas redes iniciais de blockchain eram o que a gente chamava de Distributed Autonomous Organizations, ou seja, organizações distribuídas autônomas, ou seja, elas se autorregulavam pelo algoritmo de operação delas. Uma das características específicas dessas primeiras redes é que todas as transações que ocorrem nessas redes são transações públicas. Então, toda vez que você faz uma transação com criptomoeda, por exemplo, um criptoativo, essa transação ela fica exposta dentro do Blockchain Explorer e você consegue ver quais são os endereços de entrada, quais são os endereços de saída. E esses endereços não necessariamente passaram por um processo de Know Your Customer, embora a maioria dos governos, das exchanges, que são as bolsas que operam esses endereços, incentivem que esses endereços passem pelo processo de Know Your Customer. Mas mesmo que você não saiba de Know Your Customer, quando isso sair do mundo do blockchain e voltar para o sistema financeiro tradicional, aí você descobre para onde está indo esses criptoativos. Mas uma das características principais dessas primeiras redes de blockchain é que elas eram completamente autônomas e que elas eram completamente abertas, ou seja, todas as transações estão lá expostas para que qualquer pessoa consiga visualizá-las. Dado isso, houve uma evolução ou uma mudança no paradigma de algumas redes de blockchain que criaram redes de blockchain permissionadas. Os projetos que eu vou falar para vocês aqui são projetos de governos e cadeias de suprimento que estão utilizando redes de blockchain permissionadas. Então, qual é a diferença de um blockchain público para um blockchain permissionado? Um blockchain público, qualquer um roda um nó, qualquer um vê o que está lá escrito nas transações, é totalmente aberto. Uma rede de blockchain permissionada, você tem um gatekeeper, que é basicamente uma autoridade de certificação que emite certificados digitais, ou seja, chaves criptográficas, que restringem o acesso a essa rede. Isso quer dizer, só pode participar dessa rede de blockchain específica quem tiver uma chave de acesso que foi aprovada por alguma dessas autoridades, que podem ser um governo, como o caso do governo do Canadá, ou pode ser um conjunto de empresas que identificam quem são os participantes que podem participar dessa rede. E como essas chaves são mantidas? Essas chaves são arquivos digitais, são Public Key Infrastructures, que podem ser mantidas como um arquivo no computador, no celular, ou podem ser colocados num dispositivo específico, como um Trezor, uma carteira digital, ou num chip específico de um celular. Como alguns celulares vêm com chips específicos para manter chaves criptográficas. E com essa chave criptográfica você consegue acessar o blockchain, ou para você acessar uma carteira digital, ou para você acessar outros tipos de ativos digitais que estejam registrados nesse blockchain, passaportes, documentos, ou para você executar o que a gente chama de smart contracts, que são transações entre empresas. Transações, obviamente, que são contratos que podem ser expressos de forma em linguagem natural, mas que obviamente eles também têm uma representação computacional para que eles consigam ser executados dentro dessa rede de blockchain. Estou finalizando a parte técnica. Então, dentro dessa rede de blockchain permissionada, você tem esses chamados smart contracts, que são os programas que rodam dentro dessas redes. E para um smart contract ser acionado, ele precisa no mínimo de 2 assinaturas digitais, que são as pessoas envolvidas nessa transação, supondo que essa transação seja no mínimo uma transação de 2 partes. Então, para eu executar
um contrato, por exemplo, de transferência de um ativo, por exemplo, transferência de um imóvel, envio ou recebimento de uma mercadoria, você precisa que as duas partes envolvidas na transação assinem aquela transação utilizando a chave digital. A partir do momento que elas assinem, elas dão um ok naquela transação, é gerada uma nova informação que é armazenada dentro do banco de dados, que é o que a gente chama World State, que é esse banco de dados que armazena todas as informações do blockchain, né, o estado atual, e um novo bloco é gerado para você manter a rastreabilidade dessas transações. Então, essas transações com contratos inteligentes, elas são utilizadas hoje em dia para fazer uma série de cadeias diferentes, né? Eu vou mostrar o exemplo de como essas transações podem ser utilizadas para o comércio exterior, como elas podem ser utilizadas para a parte de transporte, de logística, como podem ser utilizados na cadeia de alimentos, no governo. Esses smart contracts, eles são programáveis, então eles podem ter qualquer lógica de negócio transacional que seja necessária. Então, eu quero fazer um smart contract para regular algum tipo de operação. É só você definir quais são as regras e definir quem são as pessoas que vão ter as chaves de acesso para executar essas transações na rede. Bom, dado todo esse background tecnológico, o que a gente conseguiu fazer com blockchain que antes você não conseguia fazer com outras tecnologias transacionais? Uma das principais coisas das redes de blockchain fechadas é o que a gente chama de identidade digital. Então, a maioria dos sistemas transacionais, eles não mantêm a identidade digital de quem submeteu aquela transação. Então, se você tem um banco de dados e alguém grava uma informação no banco de dados, muitas vezes você não sabe dizer quem gravou aquela informação, quem alterou aquela informação no banco de dados. E aquela informação, quando é uma informação que distribui em vários bancos de dados de várias redes, pode ser gravado de formas diferentes em vários lugares diferentes. Então, pensa, por exemplo, a razão social. Você pode gravar a razão social de N formas erradas em vários bancos de dados e ter uma série de informações inconsistentes. Então, a partir do momento que você tem numa rede de blockchain a questão de você ter essas chaves de acesso, todas as transações que são submetidas numa rede de blockchain permissionada, elas são relacionadas à identidade digital de alguém, não existe transação anônima. Então isso permite que você saiba qual é a procedência daquela transação. Uma outra coisa que essas redes garantem é o que a gente garante, que é a imutabilidade dos dados. Então, existem vários processos de auditoria que são realizados comumente nas empresas para garantir a consistência dos dados e para garantir que esses dados não foram, de certa forma, alterados. E isso é uma coisa que já vem natural numa rede de blockchain, você já garante pela própria estrutura dela a imutabilidade do histórico transacional, que é importante não só para questões de auditoria, mas para que você consiga gerar um vínculo de confiança entre os parceiros que estão operando dentro daquela rede, que aquela informação não vai ser alterada de maneira imprópria. E talvez o mais importante, a partir do momento que você monta uma rede de blockchain, você gera o que a gente, com contratos inteligentes, com smart contracts, você cria o que a gente chama de verdade compartilhada. A ideia da verdade compartilhada é que quando você tem sistemas transacionais, por exemplo, de compra e venda, recepção, etc., você pode ter ser registrado num lado uma operação de um jeito, do outro lado a operação de um outro jeito, gerando inconsistências contábeis, por exemplo. A partir do momento que você tem todos esses parceiros operando numa rede de blockchain, você tem a mesma regra sendo executada por toda a rede, o que garante que as transações vão ser gravadas consistentemente entre todos os parceiros, entre todas as empresas que estão operando dentro daquela rede de blockchain, o que evita você ter esse problema de conciliação de dados, porque os dados vão estar sempre distribuídos de maneira igual dentro da rede de blockchain. Então a gente passa do mundo
atual, onde você tem todos esses sistemas que são interligados ponto a ponto, você tem todos esses sistemas computacionais integrados ponto a ponto, e você passa a operar numa rede no qual você tem regras de negócio compartilhadas entre todos os participantes de uma rede de blockchain. O que você tinha anteriormente, que era a discrepância entre as mercadorias, os dados e os valores, porque cada um deles era armazenado de uma forma diferente, a partir do momento que isso é unificado no sistema de blockchain, você tem uma visão única global, porque os seus dados são uma representação digital das suas mercadorias e o valor associado a elas. Se isso está um pouco abstrato, eu acho que isso vai ficar bastante claro agora que a gente consegue ver várias dessas redes operando e como elas funcionam. Eu vou começar com o projeto que eu estou mais envolvido, que é a cadeia mundial de alimentos. Bom, a cadeia mundial de alimentos, ela é composta de produtores, de distribuidores, de indústria de transformação, varejistas, atacadistas, até o consumidor final. E ela tem alguns problemas graves, como a questão de você ter o desperdício dos alimentos, porque, com exceção de alguns vinhos, a maioria dos alimentos ele deprecia em valor com o passar do tempo, até eles perderem o total valor. E você tem um problema de contaminação, que gera, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, recalls de alimentos que geram grave prejuízo não só econômico, mas também financeiro. Se você tem, por exemplo, um problema de contaminação de alface, como não é uma mercadoria que é industrializada, ela vem de milhões de pontos no país, você às vezes tem que descartar a produção do país inteiro, de todos os países durante algum tempo. Então, existem problemas de ineficiência graves dentro dessa cadeia. E como que o blockchain está ajudando a resolver esses e vários problemas dessa cadeia? Bom, a situação anteriormente era essa: você tinha todos esses sistemas e o máximo que você conseguia era o que a gente chamava da visibilidade de um ponto para frente e um ponto para trás. Então, por exemplo, quem recebia a mercadoria sabia a informação do produtor e sabia para quem ele estava destinando, mas ele não sabia o que aconteceria depois de certo ponto na cadeia, depois que aquilo passou por um armazém, por um centro de distribuição. Você ia perdendo esses vínculos entre a distribuição, então você não sabia mais fazer a agregação da informação e tentar descobrir da onde vinham as transações, e isso gerava totalmente aqueles problemas que você tinha de não conseguir saber, consequência, por exemplo, qual era o tempo correto de armazenamento em prateleira, se você não sabe quanto tempo passou no armazém, se não sabe quando foi produzido. Então, essa falta de informações, de certa forma, gerava desperdício. E a mesma coisa no recall, se você não sabia exatamente de onde estavam vindo as coisas, você não saberia exatamente até que ponto você teria que parar na cadeia. Porque aquela informação se perdia. Pra você ter uma ideia, o FDA, que era o órgão do governo americano, ele demorava até 20 dias para localizar 3 produtos, 3 lotes de produtos dentro de uma cadeia. Era inaceitável o tempo que isso demorava. Então, produtos perecíveis críticos foram os primeiros que entraram dentro dessa rede de blockchain, que se chama IBM Food Trust. Ela envolve atualmente redes de varejistas grandes, eu já volto nessa figura anterior, como Walmart, Carrefour, Albertsons, mais de 460 produtores, Tyson Foods, Nestlé, Dole, grandes produtores de alimentos, né? Ela já registrou mais de 35 milhões de transações dentro dessa rede. Então, a partir do momento que a quantidade de produtos e a quantidade de fornecedores vão entrando dentro dessa rede, você tem realmente o efeito de rede, daquela informação estar disponível para mais varejistas, para mais produtores. E se você não tivesse uma rede de blockchain intermediando esse tipo de transação, dificilmente os varejistas,
os órgãos de regulamentação teriam como agregar esse tipo de informação dentro de uma mesma rede. Então, principalmente que você tem uma rede que garante a privacidade desse tipo de transação, você consegue expandir a quantidade de produtos e a quantidade de atores operando dentro dessa rede. Mas não existe mágica, as informações elas não entram automaticamente dentro do blockchain. Então, para que essas informações, essas transações tenham que entrar no blockchain, você tem uma série de sistemas transacionais que capturam essa informação. Não é tudo via dispositivo de IoT, tem pessoas que entram alguns dados manuais, que estão nos sistemas dos varejistas, que estão nos sistemas dos armazéns, que estão nas fábricas que fazem processamento de alimentos, ou seja, todos esses sistemas estão integrados e estão imputando informação no blockchain através dos smart contracts. Então, se algum produto, por exemplo, for produzido de acordo, que não esteja de acordo com as especificações técnicas que são necessárias para o smart contract, ele não vai ser aceito dentro dessa rede, por exemplo. Um exemplo de regra de negócio pode acontecer. Então, você tem algum grão com uma quantidade de umidade maior que 20%, a chance daquilo apodrecer é muito grande, então já é barrado e nem entra na rede de rastreabilidade. E não é somente redes de empresas de alimento que estão utilizando blockchain, embora elas sejam as primeiras que estão aparecendo aqui no Brasil. Você vê uma eficiência muito grande também na parte de logística intramarina. Então, você tem empresas como a Maersk, que estão operando com mais de 20 portos do mundo, operadores de terminais como a PM, que estão fazendo a digitalização dos containers utilizando de redes de blockchain. Por que eles estão fazendo isso? Eles querem diminuir o overhead de operação deles, né? E como isso pode representar esse tipo de overhead? Você tem a questão do paperwork, que são todos os documentos necessários para a transitação e liberação dos containers do importador até o exportador, né? Então, esse é um processo muito custoso. Uma estimativa diz que 20% do custo do container é associado a esse paperwork, então existe uma margem razoável, né, de melhoria. E a questão dos containers que simplesmente se perdem no processo, que embora não seja um número tão grande, também são relevantes. Né? Eles falam um gênero digital, é isso? É um gênero digital, basicamente essa... Tem um container físico e tem um gênero digital que tem toda aquela informação no container. E esse gênero digital, o que ele precisa ter? Isso varia muito de acordo com cada legislação de cada país. Então, por exemplo, aqui eu tenho um processo do porto de Halifax, no Canadá. Então, aqui tem alguns processos, por exemplo, descida de um container para o cais, a liberação do container e a expedição do container. Então, antes de uma rede de blockchain, muita parte de todos esses processos, você consegue ver quantas faixinhas tem aí, quantos agentes, eram processos manuais muito complexos. Então, a gente pode só dar uma vista, dar uma olhada em como eram alguns desses processos. Então, talvez esteja difícil de ler, mas você tinha a parte das autoridades, inspeções aduaneiras, você tinha a parte de inspeções fitossanitárias, você tinha a parte da receita, você tinha a parte das permissões de movimentação de mercadoria dentro do cais, e cada um desses agentes tinha um tipo de processo diferente que requeria um conjunto de documentação de input e que gerava uma documentação de saída de output para a próxima fase. Cada passo e cada agente está gerando uma transação dentro do blockchain. O blockchain só não pega o container que chegou e ele já lá no outro, ele pega o processamento até o final do outro. Esse workflow digital e todo esse compartilhamento de informações está sendo feito dentro dessa rede de blockchain que se chama TradeLens. Então, só para a gente mostrar alguns números dessa rede, essa rede já estava com 492 milhões de transações, na última vez que eu tirei o screenshot, e aí tem um exemplo de alguns portos, talvez seja difícil de ler, alguns países. E como a APM ela opera no Brasil, que é uma dessas cargos forgoers, tem alguns portos no Brasil que teoricamente estão habilitados para operar dentro dessa rede. Isso não quer dizer que eles estejam operando, porque você sabe que a gente tem que realmente
adequar o processo para cada local. Então vocês viram que só no porto de Halifax era realmente bastante complexo o workflow. Esse workflow tem que ser adaptado em cada um dos lugares da rede do... Ou seja, o nível de automação e o nível de aquisição, a forma como as informações são feitas pode variar de pouco a pouco. Não pode ser digitado, não pode ser, por exemplo, escaneado. Mas quem vem o código é um container. O container ele tem basicamente um identificador digital. Existem padrões para gerar cada um desses identificadores digitais. E, por exemplo, na parte de Food Trust, existem uns padrões do GSI, que é uma autoridade americana, que já tem um banco de dados global de todas as fazendas do mundo. Se você não é uma fazenda cadastrada, você pode ir lá, é um CPF único de todas as fazendas. Então você tenta criar identificadores únicos, universais, para cada coisa que uma identidade digital para cada coisa que transita no blockchain. Isso faz parte do blockchain ou fica no blockchain à parte? E os blockchains de alguma forma se referenciam? Eu vou chegar lá, a gente vai falar que o problema de integração de blockchains é o grande próximo passo. Ou seja, a gente está vendo por enquanto a parte de operações de redes individuais. Então você tem, a gente tem as redes específicas de alimentos, a rede de logísticas, eu vou mostrar um pouco da rede de comércio exterior, mas cada uma dessas redes executa um conjunto de transações que foi programado. E essas redes elas estão de acordo com a jurisdição de alguns países e de alguns varejistas. Então, elas têm que ser adaptadas. Então, por exemplo, quando uma rede de Food Trust opera no Brasil, ela tem que adaptar as regras fitossanitárias no Brasil. Se ela é para exportação, então é similar à construção de um ERP. Você pega um ERP americano e coloca ele para funcionar no Brasil e magicamente tudo funciona. Mas o bom é que isso pode ser feito, né? A tecnologia permite que isso seja feito. Bom, um outro exemplo de rede que tem um grande conjunto de operações é a rede de comércio exterior WeTrade. Então, a rede WeTrade ela opera em 18 países da Europa, onde o comércio exterior, entre esses países da União Europeia é de 3 trilhões de euros. E o que ele tenta diminuir é a questão de riscos que requerem a contratação de algum tipo de seguro quando você faz importação e exportação de mercadorias. Então, quem exporta sempre corre o risco de não ser pago, quem importa sempre corre o risco de não receber aquilo que importou. Então, existe um Know Your Customer global nessa rede, né? E existe uma série de condições que fazem com que esses processos de contas escrow, de transição de créditos, de pagamento que demoravam meses, ocorram instantaneamente, através das regras que são definidas dentro dos processos dessa rede. Então, importadores e exportadores podem utilizar essa rede, eles podem se cadastrar lá, e tem esses 18 bancos, que são os bancos que já estão oferecendo esse serviço a um conjunto de clientes ou a todos os clientes. Por exemplo, a Société Générale da França pegou esse sistema do WeTrade e todo mundo que é cliente corporativo da Société Générale pode utilizar o WeTrade como solução de comércio exterior. Outros bancos oferecem isso como uma oferta, não necessariamente a todos os clientes. Então, basicamente, você tem uma alteração na questão de como são feitas a parte de liberação de pagamentos, utilizando esse instrumento que é a GPU de crédito, que basicamente transfere o risco para o banco que vai fazer a operação. Então, a partir do momento, quando você vai fazer importação ou exportação, posso mostrar um vídeo mostrando o processo, você basicamente define quais são as condições de liberação de crédito, quais são as condições de recebimento. Então você faz uma carta de crédito, ou você tem um financiamento, e isso vão entrar como instrumentos dentro desse fluxo, dentro desse workflow de comércio exterior. E conforme a mercadoria vai evoluindo, existe integração com 460 operadores de logística, né? Então, por exemplo, você pode ter um contrato que libera parte do pagamento quando a mercadoria é embarcada no navio e recebe uma inspeção, por exemplo. Primeiro selo de inspeção, você pode ter esse tipo de contrato. Você pode ter um outro contrato que
metade ou toda a integridade do pagamento é feita quando a mercadoria é inspecionada no porto de destino. Só que você tem essas informações digitais porque você tem esses 460 operadores de logística integrados na rede. Então esses fluxos, que eram muito fluxos manuais, eles passam a ser workflows digitizados que basicamente ganham eficiência e diminuem o risco. Então, se você for pensar em aspectos econômicos, por que diminui o risco? Porque você não tem a questão de fraude, né, das informações, e porque você tem um processo de know your customers, quer dizer, que todo mundo que está operando nessa rede tem uma identidade digital. Então, o primeiro passo é se habilitar a operar nessa rede. Então, isso por si só já diminui uma quantidade grande de fraudes. Sobre o que você tinha me perguntado, sobre a interoperabilidade de blockchains. Você pode referenciar alguns identificadores, uma transação de uma rede para outra. Então sempre existe toda transação tem um número e você pode utilizá-la como âncora, como parte de transação para outra, mas mesmo assim você vai ter atualmente o estado da arte que você tem a transação duplicada. Então até tal, por exemplo, você pode ter a parte de produção numa rede de produção, a parte de financiamento numa rede de financiamento e a parte de comércio exterior. Então tem o mesmo produto, aspectos diferentes do mesmo produto estão representados de forma diferente em 3 redes de blockchain. Um é a parte de movimentação de containers, outro é o financiamento da mercadoria, o outro é o que foi produzido. Mas no fundo é o mesmo container que está indo de um lado para o outro, que vai você comprou um container. Tem aspectos diferentes do container. E inclusive a parte de governo, né? Poderia ser a parte de tributação, etc., que atualmente não está aí. Ia ter uma outra. Que é o meu próximo passo, que é mostrar como os governos estão entrando dentro dessas redes de blockchain. Então, como governos estão utilizando as redes de blockchain? Bom, talvez o maior case no mundo atualmente é o case do governo do Canadá, de e-government. Claro que tem o case da Estônia, que todo mundo sabe, mas a Estônia é um país muito pequeno. O BBB nasce, ele já vai para o blockchain. Eles têm 20 milhões de habitantes, assim, então acho que é fácil assim. Você controlar processos. E eles já criaram tudo. Isso. Eles não tiveram que fazer a transição, né? Eles já estão criando tudo digital. Alguns governos estão tendo que passar por um processo bem mais árduo, que é a transição, que é a reestruturação. Toda rede de blockchain obrigatoriamente envolve a reestruturação dos processos. Isso é a parte mais difícil. A gente mostra como que aquelas informações entrassem de forma linda na rede, mas a gente sabe que a gente tem que fazer uma reestruturação sempre, né, para fazer essa parte de integração às redes de blockchain. O governo do Canadá teve um estudo que disse que cada empresa dos estados do Canadá, por exemplo, de British Columbia, quando foi feito isso, gastava cerca de mais de $6 mil por trabalhador para conseguir atingir todos os tipos de regulamentação do governo. Esse é o custo do Canadá, de acordo com esse estudo. E de acordo com esse mesmo estudo, essa regulamentação de empresas, que tem uma espécie de CNPJ lá no Canadá, cada empresa tem que se registrar em cada uma das províncias, que nem aqui, cada uma tem que se registrar em cada um dos estados, então eles podem ter N registros. E basicamente você tem uma série de certificados de funcionamento que são necessários para operação dentro do governo, a parte de registros com a Receita, fitossanitários, corpo de bombeiros, regulamentação de prefeituras locais, uma série de informações que são necessárias para os negócios poderem operar, e essas informações elas estavam em cada um desses órgãos. Então cada um desses órgãos controlava o mesmo conjunto de informações. Isso quer dizer que você tinha muito Acho que eu já vi isso em algum país. papel para cá, papel para lá, certidão para cá, certidão para lá, o que obviamente é ineficiente, né?
Então, o projeto deles, isso aqui é um screenshot real do sistema de produção deles, está lá, eles trabalham com um blockchain semi-permissionado. Você tem, só na British Columbia, 535 mil empresas cadastradas, 1,4 milhões de licenças e documentos registrados, e semana passada foram acrescentadas 3.283 empresas novas. Então aí, por exemplo, a gente tem uma figura que mostra o registro da Starbucks, esses são registro público, tá? Dos certificados de operação. Então, como se você tivesse o CNPJ dela, os certificados dela, quando expiram, etc. E essas informações, elas servem para quê? Para facilitar os processos das empresas junto com o governo, pagar impostos, participar de licitações. Então, você tem uma demo, que aqui é um exemplo de alguns certificados que uma empresa pode levantar. Cada uma delas é um documento digital registrado no blockchain, e uma empresa tem uma chave de acesso, né, para poder compartilhar esses documentos com outras empresas. Por exemplo, um banco pode querer, por exemplo, garantir que essa empresa esteja registrada de acordo com a Receita do Canadá, que ela tenha pago os impostos nos últimos anos para ter um financiamento, para ser um exemplo de informação útil. Ou você pode ter um exemplo aqui do próprio governo do Canadá consumindo aquela informação. Então, para você, por exemplo, participar de uma licitação, em vez de você ter que submeter todos os documentos, você utiliza a sua chave e ele automaticamente recupera os documentos que precisa, ele identifica quais tipos de licenças você ainda não tem, já te indica quais são os processos, já te dá um link para o processo digital para você obter aquele tipo de licença, e caso precise de alguma informação ou alteração, ele até permite você imputar alguma informação necessária àquele processo de licitação através da própria aplicação. Então, ele utiliza o blockchain como uma forma de desburocratização dos processos. Registro cartorial, mais ou menos. Compartilhado. Sim. Entre todos. Mas isso não era possível antes? Qual é a diferença agora? A questão é a questão é você convencer todo mundo a entrar, a compartilhar informação entre si. E aí o blockchain tem a vantagem de garantir que ninguém vai saber, vai quebrar. Tem dois aspectos. E você tem um nível de privacidade que seja necessário, ou seja, que tipo de informação cada um dos parceiros pode ter. Por exemplo, algumas informações talvez sejam sensíveis, tipo o balanço de uma empresa. Eu vou querer divulgar isso público aberto? Não, mas a empresa pode resolver por vontade própria compartilhar aquela informação que foi validada pela Receita do Canadá com um terceiro como banco para tomada do empréstimo. Não, acho que tem dois aspectos importantes quando a gente pensa, por exemplo, na questão cartorial. Primeiro tem a questão da credibilidade da estrutura que está por trás. Ou seja, a informação que está lá, não importa onde eu acesse, vai ser a mesma. E ela é fidedigna, ela é verdadeira. Acho que isso é que talvez o grande ganho da estrutura chamada blockchain, porque se a gente pensar, lá atrás é um sistema de arquivos distribuídos. Lá nos anos atrás se pensou em sistema de arquivos distribuído com uma lógica de acesso e de imputação de dados. Acho que essa é a primeira questão. A credibilidade que a estrutura, com a nova roupagem, ela traz. O primeiro aspecto. E que não são só os dados, né? Tem o Não. lado dos smart contracts, que são Sim. as regras compartilhadas, Processos, que era impossível antes. Antes você até conseguia compartilhar dados, mas você não tinha uma forma de compartilhar processos. Isso. Você tem então, dados é fácil, você cria uma barra no Dropbox ou qualquer outro sistema de nuvem lá e compartilha um documento que foi assinado com uma assinatura digital. Você está compartilhando digitalmente um documento, mas como você compartilha um processo para garantir que todo mundo está gerando aquele documento de forma consistente? E uma vez deixado aquele documento, não será mais modificado. Você vai ter uma nova versão dele. Aquele lá é a data. Aquela transação é aquilo, qualquer outra coisa é uma nova transação. Isso. Acho que essa é a questão. Só uma pergunta. Isso aí está em implantação ainda. Ele está em produção, essas 535 mil empresas estão lá realmente cadastradas, são dados reais de produção. Não, mas ainda é um pouco comparado com o Canadá. Ah, sim, tem 2 províncias do Canadá que estão adotando em paralelo esse sistema. Mas então, na British Columbia, se eu quiser participar de um BIS do governo, eu só mando minha chave. Eu mando só minha chave
e algum dado que ele permite necessário ao BID, que não seja associado. E a proposta mesmo. É, a proposta, por exemplo, a proposta tem que... Mas fazer isso está em beta lá, é uma coisa que está... O sistema de documentos está em produção, tá? Essas informações que você vê das empresas, se procurar os dados da IBM Canadá, são os dados reais da IBM Canadá, da Starbucks lá. Isso são consideradas informações públicas lá, e o que é público está lá aberto, qualquer um pode entrar nesse endereço, link.gov.canadá e ver. Como no Brasil existe a figura do cartório, de certa forma tem um agente, talvez o papel do governo brasileiro fosse regular a criação de uma blockchain cartorial, um registro cartório, que não é papel do governo. O governo brasileiro, o Estado brasileiro, ele entrega esse papel de autenticação para os cartórios, o físico, como a gente conhece. Existem vários modelos de quem poderia operar essa rede, né? Já se levantou isso, que os cartórios poderiam participar desse processo. Uma delas, né? Ou poderia ser o governo, por exemplo, se for um processo que envolva só o governo. Sim, claro, eu estou falando no caso de registro de pessoas, de empresas, ou de imóveis, por exemplo. Se você tem um cartório de registro de imóveis, como a gente tem, um blockchain de registro de imóveis. Isso inclusive entra no próximo tópico, que é a tokenização, que permite justamente, a partir do momento que você cria o Digital Twin, que nem o André estava falando, que é o correspondente digital a um ativo, você está, por exemplo, tokenizando ele. Por exemplo, seu imóvel tem um registro real, a partir desse registro real ele pode entrar dentro do fundo imobiliário, por exemplo. Se houvesse uma boa blockchain de fundo imobiliário, né? Estão sendo criados alguns lá fora. Esse é um outro aspecto do blockchain que eu separo numa outra dimensão, que não é o blockchain de intraempresas, nem é o blockchain para governo, que são essas outras categorias, que são as coisas que a gente chama de tokenização, que é a digitalização de ativos. Então a gente tem um projeto, eu já vou passar para esse projeto um exemplo para depois voltar para a teoria. Então eu vou começar por exemplo mais simples, que é um projeto que bem me apoia nos Estados Unidos, que é o Veridium, que é um exemplo de créditos de carbono. Então existe toda uma regulamentação para comercialização de créditos de carbono. Então eu vim para cá hoje, por exemplo, lá na minha pastagem estava lá dizendo quantas toneladas de carbono eu vou consumir. Estava lá no meu ticket que eu comprei hoje aqui no Brasil. Então existe todo um mercado para você fazer essa parte de neutralização, que é o mercado de crédito de carbono. Então tem uma série de regulamentação dizendo que tipo de atividade pode gerar crédito de carbono, porque isso vira um ativo que pode ser comprado por essas empresas que precisam, por legislação, de certa forma, zerar ou balancear o crédito de carbonos produzido. Então existe uma empresa por trás disso, que já tem esse processo, know-how, que é a Veridium, que ela já tinha esse processo da criação de créditos de carbono, só que esses créditos de carbono eles eram dificilmente comercializados, né? Porque era um título que era feito, e até aquilo chegar, existia um marketplace que aquilo pudesse ser comercializado. Então foi feito um processo de comercialização, então aquele título foi quebrado em várias partes, e a partir do momento que aquilo é registrado e alguém de certa forma é pago, né, recebe alguém que manteve uma reserva florestal, que fez qualquer tipo de atividade que gere crédito de carbono, você pode registrar isso no sistema, você pode tokenizar isso, ou seja, quebrar isso em partes, que são os tokens, e comercializar isso dentro de uma bolsa através de um token digital, que é o verde, por exemplo. Então, esse é um exemplo que vem dos Estados Unidos vem trabalhando para criar essa bolsa de crédito de gás carbônico, como exemplo de tokenização. Mas não são só créditos de gás carbônico que podem ser tokenizados, né? Você pode ter tokens que representam serviços, por exemplo. Você poderia, hoje em dia, a maior parte das empresas paga, por exemplo, um ticket de alimentação para os trabalhadores, certo? As pessoas recebem uma certa quantidade de dinheiro. Elas poderiam receber tokens que valem refeições que elas poderiam converter em qualquer estabelecimento ligado na rede. Então você não receberia mais o salário, você receberia tokens, você poderia escolher onde gastar esses seus tokens.
dentro dessa rede que aceitasse esses tokens. Então você receberia 20 tokens ao monstro, que seriam aceitos em qualquer rede, que definiria o que você poderia fazer com esses tokens. Ticket de metrô, Sim, tickets de metrô, tickets para show, qualquer tipo de serviço que você contrate poderia virar um token digital que você poderia utilizar. Até esses serviços de assinatura, você poderia escolher o que você quer comprar utilizando esses tokens. Isso são os que a gente chama de tokens para, às vezes, não fungíveis, né? Porque eles representam um bem direto que você adquire. Mas existem os fungíveis que são, por exemplo, o título de mercado de imobiliário, um fundo imobiliário que você tem um conjunto de ativos registrados que viram tokens que podem ser comercializados. Um shopping center o aluguel do shopping center pode virar um conjunto de tokens e quem compra esses tokens recebe o parte. sem intermediário. Eu posso construir o shopping e vender os tokens do aluguel deles. E esses tokens poderiam ter uma valorização, ou seja, de acordo com a bolsa, né? Então eles não seriam preço. Poderia ter inclusive outras pessoas que têm esse token vender. Por exemplo, você comprou, eu achei que investir em shopping center é muito bom e eu compro o token de você. Sem banco, sem nada, porque a rede garante o que o banco garantiria. Garante que aquele é um token válido, né? E garante que existe uma regra. O shopping tem que se comprometer a depositar todos os aluguéis numa conta de escrow e garantir que isso seja distribuído para essa parte de digitação. Mas o banco também não está garantido, não tiver nada. Mas ele assume, né? Se alguém quer dar na corrente, ele vai lá e banca para manter isso. Bom, se não, é fora. Então você tem todos esses modelos. Tem, por exemplo, uma das coisas que virou febre foi um token de jogos. O Engine, por exemplo, que está lá a Samsung aceita para os jogos, etc. Então você compra tokens que valem em vários jogos. A maioria das moedas de jogos hoje valem para um único jogo. Então você tem essa moeda virtual que é como se fosse uma ficha de um fliperama lá que você pudesse usar em qualquer uma das máquinas. Então você tem isso no mundo digital, utilizando esses tokens. Existem tokens para microfinanciamentos, que nem estão sendo criados alguns aqui no Brasil. Existem tokens para pessoas tokenizando títulos da dívida pública em São Paulo e vendendo para investidores no exterior. Então existe todo um mercado de tokens que é diferente da operação desses outros blockchains, que eram blockchains transacionais, que o objetivo deles era, de alguma forma, validar uma cadeia, né? Eles representam outro tipo, que é um ativo digital. Nesse caso, os títulos públicos, os caras comprariam em São Paulo os títulos, comprariam 100 milhões em títulos e quebrariam vários tokenzinhos e negociando fora do país, diretamente com os clientes. Diretamente com quem consiga comprar isso fora do Mas e Brasil. a regulação? Então esse é um aspecto interessante a ser analisado, a questão de cada... O mercado de tokens é uma coisa muito mais complexa do que os blockchains por si só, públicos. Quem certifica que aquele token é correspondente a um título verdadeiro, por exemplo? Essa é a minha questão. É só um digital, nem pode esquecer que tem uma conexão com o mundo real. Alguém tem que fazer isso. Então, a SEC, por exemplo, nos Estados Unidos, ela é responsável por esse tipo Mas de... esse mercado de São Paulo, você disse que é um exemplo. Eu não sei exatamente quem regulamenta eles. Quer dizer, o bilhete, não sei, né? Ou se a figura deles realmente existe no Brasil, ou se eles são apenas detentores dos títulos e quem comercializa uma empresa lá fora. Não sei. De outra forma, você cria muitas possibilidades e termos muito novos para a marca. Então a gente nem sabe a jurisdição que cada uma dessas empresas... Por exemplo, eu estou comprando um token de jogo que foi emitido na Coreia. Então quem está comprando os tokens não necessariamente... Não significa que, do ponto de
questão monetária, esse dinheiro só deve ficar correto, porque alguém pode ter comprado um pouco de alguma coisa que está sendo que foi creditado aqui, e aqui faz a vida como mas o mundo real não funciona totalmente diferente do mundo digital. Existem as exchanges que comercializam esses tokens, né? E essas exchanges elas estão prestes a serem regulamentadas, né? Existe. Acho que o Banco do Japão já fez, você vai manejar até regulamento disso. No Brasil está tendo forte pressão, né? Existe um projeto no Senado, elas já passam por uma série de controles. Não sei se compara os controles que você tem nas instituições financeiras tradicionais. Até para gerar impostos. A diferença entre a cadeia dos tokens e das cadeias de logística que você mencionou é que uma é permissionária e a outra é pública. No caso dos tokens seria uma rede pública e no caso da logística uma rede permissionária. Então a chave seria aquele que está dando o certificado. E o controle seria quem está acreditando os certificadores. Por exemplo, o governo poderia ter esse papel do agente acreditador da certificação de uma rede permissionária? Dentro de uma rede permissionária, o governo normalmente é um dos auditores da rede. Às vezes ele requer até acesso especial que permita ele visualizar todas as informações. Então, muitas vezes o governo é um dos agentes que audita aquela rede, ou no comércio exterior que faça parte de cobrança de taxas. Então, muitas vezes o governo é um agente. Inclusive dentro da rede, um caso bem interessante é analisar. Eu acho que o caso lá do Trade Lanes, né, no qual você tem o governo do Peru, você tem o governo, se não me engano, da Austrália, não consigo ver aqui todos de longe, lá da UAE, United Arab Emirates, né, Emirados Árabes Unidos, alguns governos já entrando nessa rede de logística para conseguir permitir que as operadoras consigam fazer o desembaraço no porto. Então, parte das atividades são... Obviamente, tem dois papéis do governo. Pode ser ele, comprador, ou um outro qualquer, um bem que está sendo transportado, ou ele, auditor, certificador, como por exemplo que a gente falou. Dois papéis aí, o papel ele enquanto agente, enquanto cliente, e ele enquanto o papel do governo. Sim, inclusive, né, dentro dessa rede fazendo um papel como gerando transações, né, com as suas próprias regras embutidas em smart contracts. Garantir com que todos os recolhimentos tenham que ser feitos antes da mercadoria poder entrar no navio. Você poderia dar alguns exemplos para nós internacionais, talvez, de quais são as instituições públicas governamentais que fazem esse papel em redes permissionárias de blockchain, só para a gente ter uma ideia de um parâmetro como assim? Por exemplo, numa rede... O FDA, por exemplo, é uma das instituições que podem estar dentro de uma rede de alimentos fitossanitários. Então, por exemplo, ele está lá como um dos agentes lá para estar fazendo isso. O que mais que você pode ter parte do governo do Canadá, a participação é muito maior, né? Que você tem todas essas... Deve ser bom, né? Qual é o papel do governo? O papel do governo é basicamente digitalizar todos esses processos de interação com as empresas, ou seja, você tentar diminuir, você conseguir manter todos os controles que eles querem manter, mas através de um workflow digital. Então a ideia é, eles tinham muita redundância de processos, então eles vão continuar exigindo, por exemplo, a licença do Corpo de Bombeiros, vai continuar a licença sanitária, licença de funcionamento e registro na Receita, continuar exigindo todos os controles que eles já têm. Mas eles querem fazer com que esses processos sejam processos digitais e que essa informação possa ser compartilhada por outros agentes da rede, que não necessariamente o governo. Instituições financeiras, uma empresa, por exemplo, podem utilizar isso como quando vai se cadastrar como provedor para uma outra empresa. Transação business to business. É o papel do governo mesmo, só que no mundo digital. O que ele já faz no mundo real, fazer no mundo digital, né? Registro cartorial, digamos. No Brasil você tem as estruturas em cada estado você tem o órgão do governo que registra as empresas estadualmente, que são as juntas comerciais. Imagine que o papel poderia ser isso aí, pegar as juntas comerciais e botar no Grand Blockchain, que seria, não deixaria de ter a necessidade de ter os certificados todos, mas seria todo o mundo digital.
E como hoje todo mundo aceita, o que está registrado na língua comercial é isso é legal. Por exemplo, se não existe uma coisa no Canadá. Então, os governos eles estão adotando o blockchain não só para a parte das empresas, né? Existe um exemplo que eu trouxe aqui do United Arab Emirates, também um exemplo da cidade de Dubai, que eles estão fazendo as identidades pessoais dos cidadãos nos passaportes digitais, para que todas as interações do cidadão com o governo ocorram via uma rede de blockchain. Lá eles focaram na parte do cidadão, não na parte das empresas. Então existem potenciais usos. A ideia é que você justamente tenha processos mais eficientes e com essa eficiência você ganhe. Bom, então, por exemplo, você pode ter um título de dívida, que aqui é um exemplo de um outro token, a gente estava falando de tokenização, acho que eu tinha dois outros tokens aqui. Um exemplo é a questão que você tem uma dívida, né, uma nota promissória que vai vencer em algum tempo e você pode, de certa forma, antes de esperar vencer, que nem você faz numa maquininha que faz o recebimento antecipado do recebível, né, você pode, em vez de receber de uma vez, você joga numa rede e aquilo vai ser tokenizado. Quando aquele título vencer, o rendimento vai ser distribuído para quem são os detentores daquele token. Existem projetos disso também. Existem projetos na parte de redes de pagamento, né, bancários mundiais, de remessas internacionais, de stablecoins, que são moedas digitais estáveis emitidas por bancos centrais em redes de blockchain. Atualmente todas as stablecoins elas são emitidas por entidades que não têm algum tipo de depósito físico dentro de uma rede bancária tradicional, como o caso da USD Coin, como o caso do Tether. Todas elas são amarradas a depósitos dentro de uma rede financeira tradicional. As stablecoins, você poderia ter stablecoins que não são mantidas por empresas, mas que são emitidas por próprios bancos centrais. Existem exemplos de projetos disso, mas até onde a gente sabe não existe nenhum país que tenha adotado atualmente uma stablecoin digital no blockchain para a população, que tem emitido substituído a moeda física por uma moeda em blockchain. Esses eram os meus casos. E esse é meu último slide, só para constar que na IBM, onde eu trabalho, existem mais de 500 projetos de blockchain globais, alguns aqui no Brasil, e existem mais de 1.600 pessoas trabalhando em projetos de blockchain pelo mundo, em todas essas redes. Percival, obrigado. Realmente, o tema ele não é trivial, ele exige uma certa compreensão das redes e das certificações. Eu queria te perguntar primeiro, tem algum exemplo de caso de blockchain no Brasil, no governo brasileiro? Você conhece algum caso? Dentro dos projetos dele, tem Mas você, na sua experiência, conhece algum? Existem testes O identidade digital. Identidade digital é aquele Instituto de Tecnologia da Presidência da República, ITI. Eu tenho uma série de perguntas, mas eu queria perguntar se o Rio de Janeiro tem questão a fazer. Vou passar o microfone para lá e Ok. se chegar aqui.
E nesse sistema do EBOV do Canadá, que o governo fica com os nós. Sim, todos os nós, no caso, são os diversos órgãos e departamentos do governo que rodam nós específicos. Um nó, por exemplo, para assuntos financeiros, outro para regulamentações de operação. Então, você ainda tem os departamentos do governo operando nós individuais de acordo com os certificados e licenças e processos que eles são responsáveis e compartilhando essas informações via rede de blockchain. Mas então não tem assim alguém que tem um nó que seja independente, que não esteja dentro do governo. É uma rede permissionada, né? Então dentro dessa rede permissionada, toda rede permissionada, quem é o responsável pela rede permissionada define quem pode adicionar novos nós. Então, dentro de uma rede como uma rede de logística, uma rede de alimentos, são as empresas que participam lá que decidem quais são as novas empresas que faz a governança dessa rede, né? Então, toda rede de blockchain tem alguém que faz a governança e essa autoridade que faz a governança é a autoridade que decide quais são os nós, quem pode participar e quais nós podem ser acrescentados na rede. Assim, o que garante, no caso, por exemplo, do Bitcoin, o que garante... Só para o Facebook eu ver. No caso do Bitcoin e das moedas, dessas moedas comuns, de criptomoedas, o que garante a segurança é que os nós, eles são aleatórios para o mundo e a segurança para essa rede ser violada, 51% da capacidade computacional tem que ser tomada por um único indivíduo com intenções ruins de violar a rede. No caso, como o governo é dono de todos nós, governa todos nós, então assim, a gente não tem essa segurança, né? A gente estaria... entende? Uma ótima pergunta. Na verdade, a segurança das redes permissionadas funciona de forma diferente, não sei se vai ter uma apresentação, mas a segurança das redes permissionadas ela funciona de acordo com as chaves de acesso à rede. Então, deixa eu voltar aqui numa rede permissionada. Tá, isso aqui. Então, dentro de uma rede permissionada, a segurança está na assinatura das transações. Então, para você mandar uma transação para essa rede, alguém tem que gerar uma assinatura digital, que é um arquivo que você vai utilizar para criptografar aquela transação. Então, a segurança está no fato de que aquela transação foi criptografada utilizando a sua assinatura digital. E que alguém confiou em você para estar emitindo aquela transação digital e executar aquele smart contract. Então, aquele smart contract ele pode ter uma cláusula dizendo quem são as pessoas que podem executá-lo. Então, se você está numa lista de acesso e você assina aquele smart contract com a sua assinatura digital, você garante que aquilo realmente foi você que fez. Não tem como uma outra pessoa gerar uma mesma assinatura com aquilo. Então, a segurança passa a estar nos indivíduos, no controle de acesso aos indivíduos dessa rede. Então, se por acaso alguém perdeu uma chave, aquela chave tem que ser revocada imediatamente, porque teoricamente outras pessoas poderiam utilizar aquela chave para assinar uma transação no seu lugar. Mesma coisa que quando você perde um cartão de crédito. Então é a parte da assinatura digital que foi pegada da blockchain, não tem tanta parte da corrente, né? A parte da corrente, na verdade, a segurança seria só o controle de quem tem acesso à chave, quem pode entrar no sistema. Na verdade, quando aquela transação é executada, ela gera não sei se você consegue ver na figura de baixo, ela gera uma transação que é amarrada numa corrente.
Então, cada transação, ela se refere à transação anterior da mesma forma do que acontece num blockchain público. Então, aqui tem um exemplo aqui de um blockchain público, né? Mas é a mesma estrutura que existe no blockchain público, ela existe no blockchain permissionado. Então, você continua tendo as transações, cada bloco se refere às transações anteriores, de forma que se você alterar um bloco, você quebra a corrente inteira. Só que para você submeter uma transação, ao invés de você ter passado por um processo de mineração, você passou por um processo de assinatura digital para fazer o consenso dos nós da rede. Minerar seria preferível? Depende do contexto que você precisa. Você precisa de um processo de mineração quando você realmente quer uma rede que seja pública, autônoma e descentralizada. Alguns exemplos de funções, você realmente deseja que todas as suas transações sejam expostas no blockchain, que nem elas são no Blockchain Explorer do blockchain tradicional. Deixa eu dar um exemplo do Blockchain Explorer de uma rede de blockchain aberta. Então, se você tem um processo de mineração, você obrigatoriamente você tem todas as transações públicas. E dentro do processo comercial, por exemplo, naquele exemplo da rede de logística, na rede de alimentos, no de comércio exterior, você não poderia ter todos os seus dados expostos publicamente. É evidente que o número a quantidade de potenciais usos do blockchain no governo federal brasileiro é absurdamente grande, né? A gente tem uma série de problemas. Enquanto você falava sobre o rastrear os alimentos, me veio à cabeça a questão da febre aftosa. Santa Catarina é o único estado livre da febre aftosa e é o único no qual é permitido exportar para determinados países. Com o blockchain, possivelmente eu conseguiria que um rebanho de um estado que não fosse certificado pela aftosa, mas que estivesse livre, pudesse de fato comercializar com o país, porque me daria aquele produtor teria rastreabilidade suficiente. Claro que esse caso é ruim porque a aftosa passa de animal para animal, então a proximidade física pode atrapalhar isso. Outro caso que eu vejo que me parece ser o caso de usar o blockchain é o Sistema Único de Segurança, criado recentemente, que cada indivíduo encarcerado teria uma chave e todas as ações dele, sejam penais, cíveis, administrativas, médicas, estariam todas interligadas, não só o que foi criado, que é um sistema único, né, que o indivíduo preso num estado ele tem informação do outro. O que eu estava falando aqui é usar blockchain no sentido de compartilhar as informações desse indivíduo. Claro que tem questões de dados pessoais aí que tem que lidar, mas seria a mesma coisa do que no Sistema Único de Saúde, em que e aí é claro o uso do blockchain, que eu teria e aí eu precisaria minerar, porque os dados são muito sensíveis, né? Eu teria todo o portfólio de saúde, como é que é? O documento de saúde da pessoa, o prontuário da pessoa desde o nascimento, o que a Estônia faz, desde do nascimento até a morte. E tudo que ela usou em termos de saúde. Né? Então, acho que são vários casos, mas eles esbarram nessa discussão que você comentou, que é uma discussão que tem a ver com a tecnologia é fácil, o difícil é mudar as pessoas, a história. A gente está muito locked in determinados comportamentos, se formam grupos de poder e o blockchain quebra esses grupos. Eu queria que para encerrar, que você comentasse do que você vê na tua experiência, essa dificuldade de implementação do blockchain vis-à-vis essa resistência das burocracias, sejam privadas, sejam públicas, em mudar o seu status quo.
ele encerrou, né? Deixaram outra pergunta. Então eu estava falando da questão do consensus. Então toda vez que você trabalha numa rede de blockchain, você tem que ter o que a gente chama de consensus, que é uma mesma regra de negócios que seja aceita por todos os participantes da rede. Então mesmo nesse exemplo do Sistema Único de Saúde, ele é um sistema centralizado. Nem sempre ele pode ser centralizado, porque a pessoa pode utilizar o Sistema Único de Saúde e pode utilizar uma rede particular, e já não está mais descentralizado a informação. Então a ideia do blockchain é você basicamente ter regras que satisfaçam todos os lados, e é um processo de negociação bastante complexo. Normalmente você tem autoridade, quando você tem basicamente um grupo que representa uma categoria, é mais fácil você começar por esse grupo que já tem uma união e a partir dele tentar estabelecer alguns interesses comuns a todos os participantes. O nosso processo é basicamente um processo de mapeamento de negócio, no qual nós colocamos os pontos positivos de ganho e perda de cada participante que entra na rede e quais são os incentivos que ele tem para contribuir. Então, e quem são as forças que vão estar basicamente utilizando aquela informação, aqueles processos, que tipo de ganho isso vai estar sendo gerado, como isso pode estar sendo repartido, quais são os incentivos que existem para, por exemplo, os produtores entrarem numa rede de alimento. Eles vão ter acesso a um mercado de fornecedores. Ou, por exemplo, lá no e-trade, a partir do momento que você é um vendedor certificado no e-trade, você já está habilitado para ser aceito por todos os compradores da rede do e-trade. Então, existem alguns incentivos que tem que ser mapeados para justificar que essas pessoas participem da rede. E às vezes é simplesmente uma regulamentação, compliance. Então, quando é compliance, não tem o que fazer, todo mundo tem que seguir compliance. Então, às vezes é uma forma mais fácil de seguir um compliance, como compartilhar custos de Know Your Customer. Então, é um custo que todo mundo tem, e se você confia nos seus parceiros, confia num processo que já tem um certo grau de compliance, por que você tem que fazer de novo tudo Know Your Customer para permitir um novo parceiro dentro dessa rede transicional? Então, o desenho de negócio de uma rede é muito mais complexo do que a parte de implementação técnica da rede em si. Então, se você for ver os casos que eu mostrei, são casos que são fáceis, ou pelo menos tangíveis, de se ver algum benefício em termos de operacional. Então, quem está na rede de alguma forma está ganhando eficiências operacionais. Pessoal, obrigada pela apresentação. Acho que sempre que a gente assiste uma apresentação sobre blockchain, a gente fica cada vez com mais dúvidas. Eu não sei se só acontece isso comigo, mas é um assunto, ao mesmo tempo, muito interessante, mas arenoso, assim, né, da perspectiva do fazedor de política pública. A gente não sabe muito bem como é que entra o público dentro de uma rede. E você deu alguma luz ao mencionar a questão das redes permissionais. Eu acho que talvez seja por aí realmente, mas me restou uma dúvida em relação, nós temos muitos exemplos das redes permissionadas nos âmbitos intranacionais, né, ou interestaduais, como você mencionou no Canadá, das províncias, né, canadenses. Como é que fica a questão da confiança de um procedimento ou um processo que aconteceu num outro país, do ponto de vista de alguém que está se relacionando com ele? Quem é o ator aí que certifica ou que audita, que dá credibilidade e confiança àquela transação que está dentro de uma fronteira, né? Acho que essa é uma dúvida que ficou aqui para mim. Eu não sei se você quer, André, dar continuidade às perguntas e... Não, é igual. Obrigada. Obrigado. Eu acho que é uma ótima coisa por questão dos padrões globais, né? Não existem padrões globais. Normalmente você adota o padrão da outra ponta que você está transacionando. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma exportação de carne suína, por exemplo, se estou fazendo uma exportação de aves para um país da UAE, United Arab Emirates, eu
tenho que seguir as regras que eles estabeleceram, fitossanitárias, de abatimento das aves, de como foi produzido aquilo. Então, o meu processo foi feito de acordo para que quando ele chegasse na outra ponta, ele tivesse o compliance necessário. Se eu fosse fazer o mesmo processo para um outro país, eu teria todas as certificações, mas o processo de exportação seria outro. A mesma coisa da parte de produção de alimentos, né? Uma inspeção. Por isso que muitas vezes o processo tem que ser dobrado. Você tem uma inspeção da vigilância sanitária no Brasil, mas ela não vale porque é diferente da inspeção que é feita num outro país. Então eles vão lá e refazem aquilo de acordo com... Então o máximo que você faz é garantir que as transações estão ocorrendo de acordo com o workflow necessário, mas não que você tenha um padrão. Seria ótimo se a gente tivesse padrões únicos, globais, mas é difícil você conseguir um acordo dentro da rede, né? Tem que ter mais, você tem um padrão global, mesmo porque tributação vai ter sempre regras específicas, né? Até movimentação de portos, trade lines, cada país tem que implementar o fluxo específico dele. Você garante que os documentos, a informação flua mais rapidamente e que você tenha o máximo de reuso possível, mas não que não tenha duplicação de processos. Já se pensou em um organismo multilateral, acreditador ou certificador da validação internacional dessas leis? Já existem certificadoras que operam globalmente em alguns tipos de processo de importação e exportação. Então, só nessa esfera, na esfera física, no produto físico. Não, que vai fundar do blockchain. Estou pensando em outros exemplos, por exemplo, jurídicos, questões acatar tomada de decisão jurídica para você ter o compliance com outra jurisprudência internacional. Você vê um pouco disso dentro do e-trade, né? Que você tem as regras de escrow e aquelas regras, você faz o pré-pagamento numa conta de escrow e aquilo provavelmente está atrelado aos processos dentro da própria União Europeia. Eu acho que não existe uma regra única que vale aquilo. Então, a partir do momento que você faz um depósito numa conta de escrow para exportação, dependendo da legislação do outro país, vai determinar quando aquele dinheiro pode ser liberado ou não. Então, e quando você não tem legislação única, mesmo dentro do mesmo bloco comercial, fica difícil. Mas você vê que aquele caso não aconteceu por acaso na União Europeia, porque existe uma certa unificação que torna mais fácil aquele workflow acontecer, é mais fácil os membros daquela comunidade operarem de acordo com o mesmo conjunto de regras. Sem blockchain isso já é assim, né? Tem um certo o blockchain não faz mágica, né? A gente gosta de falar isso. É uma ferramenta que permite a gente fazer tipos de comunicações que antes eram difíceis de se fazer ou eram impossíveis. Esse tipo de unificação. Mas não que resolva os problemas do mundo real. Essa frase, blockchain não faz mágica, é importante. Que é o que a gente está precisando ouvir aqui. As pessoas que se vendem na imprensa não especializada, e até às vezes não especializada, é que, nossa, as cadeias globais de valor vão se revolucionar e tal. Mas só citar o exemplo do mercado do comércio exterior, você já vê que tem enormes barreiras não tarifárias que não são tão escritas, não são tácitas. Você não consegue enfiar no blockchain porque não foi feito para não transacionar, né? Então, é esse tipo de discussão que a gente espera mesmo. Aproveitar que você falou sobre o papel, o blockchain não faz milagres, e aí eu queria fazer uma analogia e fazer a pergunta central, que eu acho que é o que mais me interessava aqui. E como eu já fui do TI, eu até acho que entendo um pouco toda a dinâmica tecnológica por trás. A questão quando se falou em algumas tecnologias como B2B, B2C, ficou muito claro quais seriam os ganhos econômicos das empresas que aderissem àquele tipo de sistema,
ganhos de eficiência na sua rede de fornecimento, ou ganhos de eficiência na sua rede de ajusante, ou seja, tanto montante como ajusante, tanto no B2B quanto no B2C. Traçando a analogia dos ganhos e pensando no blockchain como uma ferramenta que poderia ser usada por vários agentes econômicos. O governo, por exemplo, na perspectiva cartorial, de registro de pessoas, registro de atividades da dimensão da vida humana, como, por exemplo, registro de saúde, no mercado financeiro, como a ferramenta de registros de atividades financeiras públicas, na perspectiva econômica, como o e-trade, por exemplo. Qual você acha, na sua opinião, que é o grande ganho trazido dessa ferramenta na economia? Na medida em que você, aí eu faço só uma observação, você olha para os blockchains públicos, mas você, IBM, opera blockchains não públicos, né? Porque a tua atividade, a atividade da tua empresa é desenvolver, instalar e operar blockchains. Né? Então, qual seria o ganho na sua percepção, na sua avaliação, o grande ganho econômico da utilização da tecnologia? Eu vejo ganhos nas cadeias, eu vejo ganhos da liberdade econômica de indivíduos e de empresas. A partir do momento que você torna os processos mais simples, você torna a participação econômica mais... Toda aquela questão daqueles programas de simplificação, de eficiência, eu acho que colaboram nessa direção. Ou seja, muitas coisas não são possíveis porque o custo operacional é muito alto. Então, principalmente se você tem um custo operacional mais baixo, você permite que alguns outros players entrem no mercado, e os que estão no mercado tenham eficiências não só para eles, mas eficiência na cadeia como um todo, por exemplo, na cadeia produtiva. Você está falando, por exemplo, quando a comida é destruída, apodrece, ninguém ganha. Ninguém ganha jogar comida no lixo. Ninguém ganha quando você tem, quando o custo de um container de transporte sobe em 20%, você podia... Por causa de burocracia, você poderia ser 20% mais barato. Teoricamente, o custo de transporte menor favorece todo mundo que faz comércio exterior, de comprar e vender. A mesma coisa da parte de pagamentos. A partir do momento que você torna os financiamentos mais simples, os fluxos de pagamentos mais simples, você torna menos dinheiro parado. E ninguém quer manter dinheiro parado. Teve um projeto, um dos primeiros projetos do blockchain foi no banco da IBM, no qual você tinha os financiamentos empresariais, que o banco da IBM financia para projetos de tempo de empresas, e você tinha muitos projetos parados, porque tinham que o dinheiro ficar paralisado numa conta até que houvessem todas as liberações necessárias. Isso não é bom para nenhuma das partes. Então, a partir do momento que você teve um projeto de blockchain, você conseguiu digitalizar esse fluxo, você torna esse fluxo mais eficiente. Então, teoricamente, essa eficiência não pode se reverter num spread menor, pode se reverter numa empresa abocanhando isso, mas de toda forma alguém vai estar ganhando com esse tipo de coisa. Mas o que mais me impressiona, e talvez eu acho que o grande potencial que o blockchain pode liberar, que outras tecnologias não podem, é a questão da identidade digital da empresa do cidadão. A partir do momento que você cria a identidade digital, você começa a criar padrões globais de movimentação. Eu gostaria muito que o mundo fosse nessa direção. Que você tivesse esses padrões globais que permitissem empresas e indivíduos poderem estar atuando em esfera global. Isso hoje é difícil, porque as regras são diferentes em cada ponto. Você tem que validar diplomas, validar documentos, Isso fere muito a liberdade econômica dos indivíduos e das empresas de estarem atuando, porque elas são cerceadas por esse sistema. Então, a partir do momento que você tem esses sistemas de dentro, é como se você tivesse um global marketplace. Estou falando que vai ser um global marketplace restrito. Eu acho que isso é uma utopia. Mas de certa forma, só de você estar de alguma forma flexibilizando esses fluxos, isso gera oportunidades fantásticas tanto para as pessoas físicas, né, que querem operar em nível global, quanto das empresas. Percival, muito obrigado. Pessoal do Rio, muito obrigado também. Um prazer você, o pessoal aqui que
veio aqui em Brasília, o pessoal da rede que está lá no Facebook. O pessoal do Facebook vai estar disponível a apresentação do Percival. Vou pedir para o pessoal da assessoria de comunicação colocar para vocês, o pessoal sempre pede. Percival, muito obrigado. O IPEA está sempre de portas abertas para a gente conversar. A gente que é evidente que a gente vai conversar mais, porque o assunto é muito mais complicado do que a gente imagina inicialmente, mas eu acho que tem um potencial enorme para a política pública, enorme. Eu acho que o blockchain dá segurança à rede, né? Pela primeira vez a gente tem segurança na rede, que é uma coisa que os dados pessoais sempre foi um problema. Por exemplo, o Sistema Único de Saúde, informatizá-lo sempre foi um desafio. Como tratar com os dados pessoais. E o blockchain parece que resolve boa parte disso ao quebrar, né? Mas não é trivial. O entendimento dessa segurança não é trivial para todos os agentes. Existem partes da sociedade brasileira e mundial que têm desconfiança de onde vão estar que nódulos são esses, onde vai estar circulando partezinha da informação. Isso precisa ser trabalhado. Eu acho que também é um papel do IPEA explicar que essas novas tecnologias são confiáveis e de fato só tem os dois lados ganham. Mas há que vencer uma barreira de lock-in um pouco cultural, do medo dessa informação estar circulando, né? A gente precisa explicar às pessoas que ela não circula inteira, circula pedacinhos, mas isso não é nada trivial num país como o Brasil. Percival, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui e a gente está aqui disponível para conversar e eu espero que você esteja disponível para tirar nossas dúvidas que virão. Obrigado. A gente pode, nessa ideia do